Queridos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre não se desvie da palavra de Deus. Há uma direção de Deus para nós, há uma palavra de verdade sendo revelada ao nosso coração. O Evangelho de Cristo tem se aberto de maneira estrondosa para nós. Qual é a nossa função de igreja? Qual é a nossa parte dentro desse relacionamento íntimo que nós temos com Jesus Cristo, como sua noiva, como o seu corpo? É não se desviar daquilo que Ele tem entregue para nós. Algumas semanas atrás eu falei que somos guiados por Deus, e Deus está nos conduzindo a um lugar, está nos conduzindo ao seu propósito eterno. E nós, os filhos de Deus, queridos, a igreja de Jesus Cristo precisa tomar sempre uma posição de não se desviar. Este caminho é um caminho de vitória, porque este caminho é chamado Jesus Cristo. Ele é o nosso próprio caminho. Então, para que nós possamos desfrutar esta vida de vitória, esta vida de pessoas realmente realizadas em Cristo Jesus, não podemos nos desviar da palavra dele, dos ensinamentos dele, do que ele tem falado conosco. Nós sabemos ainda que o Brasil, o mundo passa por uma pandemia, mas nós tomamos decisão de não se abalar com nada e ouvir a voz de Deus, acreditar na palavra de Deus, que nós aí já temos sido mais que vencedores por meio daquele que nos amou, já temos sido vitoriosos, já temos vivido os milagres do Senhor e que vamos viver muito mais ainda. O mundo se abala, os tempos se abalam, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E é desta palavra que nós não devemos nos desviar. A palavra de Deus, queridos, nos fortalece, ou fortalece a nossa autoconfiança em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para nós precisamos ver a vida de Cristo em nós e termos autoconfiança no Evangelho que está sendo pregado, na verdade que está morando dentro de nós, que tem se enraizado, sido plantada dentro de nós. Precisamos saber que esta palavra vem para nos fortalecer e que nós possamos olhar para nós como filhos de Deus, não como mais na humanidade, mas somos filhos de Deus, alicerçados pela palavra de Deus, enxertados na videira verdadeira. Então, o que nós temos que entender? Temos que olhar para nós e entender, somos capazes em Cristo Jesus. E nem eu falei também alguns sábados, desperte o dom, as riquezas de Cristo, que já está depositado dentro de você. Olhe para você como um tesouro incalculável, que pertence àquele que te criou, àquele que te formou, àquele que te planejou. O chamado de Deus para nós, queridos, sempre é com palavras de confiança e incentivo. Deus nos chamou para cumprir o seu propósito eterno. Precisamos avivar o dom que está em nós. Deus nos chamou, queridos, e Ele não só nos chamou, mas Ele já nos capacitou com poder, sabedoria, para que possamos exercer esse chamado. Somos cooperadores do reino de Deus, somos embaixadores de Cristo Jesus, somos filhos de Deus, somos a noiva idônea, a noiva capaz. Nós precisamos entender que nesse chamado de Deus, Deus nos preparou, nos capacitou e vai se revelar cada vez mais. Nós vamos adquirindo uma maturidade nesta capacitação. Ele não nos deixou sozinho. Nós trabalhamos em conjunto com Ele, conectados com Ele, enxertados com Ele. Ele é a videira e nós somos o galho, e juntos nós damos fruto, porque Ele já depositou toda a sua capacidade em nós. E nesta noite, queridos, nós vamos tomar um exemplo para nós como igreja, o chamado de Deus para Josué. E nós vamos, nesta palavra, ouvir a voz de Deus. Deus está falando conosco. Esta história de Josué está registrada
para que pudesse hoje se tornar uma palavra viva em nós, para que nós também possamos ouvir a voz de Deus hoje, assim como Josué ouviu no passado. Tudo tem um propósito. Então, essa palavra está escrita e nós vamos tomar esse exemplo para nós como igreja e vamos estar atentos à voz de Deus para nós. Ele não falou só com Josué, ele fala conosco hoje através da vida e do chamado de Josué. Tudo que ele entregou para Josué, ele também entregou para a sua igreja. Ele também entregou para os seus filhos hoje. E dentro deste exemplo, nós vamos avivar em nós o chamado de Deus. Nós vamos deixar que realmente a chama de Deus venha crescer dentro de nós. Que nós possamos sair daqui com o nosso interior pegando fogo mesmo, entendendo o propósito de Deus, entendendo o propósito da cruz, entendendo o chamado de Deus. Que nós estamos aqui para edificar não apenas um pequeno plano, mas um propósito eterno. Josué, no tempo dele, edificou o plano de Deus. Dentro do propósito eterno de Deus para aquela época, ele foi um homem que entendeu, escutou a voz de Deus e edificou a vontade de Deus. Hoje, nós, a igreja de Jesus Cristo, dentro do propósito eterno de Deus, somos as pessoas chamadas para edificar este propósito. E nós podemos ver lá em Josué 1, que quando Deus chama Josué para levar o povo, para entrar na terra prometida, eles estavam à beira do Jordão, e chegou o tempo daquele povo atravessar o Jordão, e aí Deus vem e se apresenta a Josué, fala com Josué, e as palavras de Deus para Josué foram: o Senhor disse a Josué: prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Queridos, eu fiz um resumo do capítulo 1, do verso 1 ao 6, se você quiser notar. Queridos, aqui, esta palavra também é para nós. Deus está nos chamando, Deus está nos despertando. Até Josué, Moisés vinha construindo o propósito de Deus, a vontade de Deus, vinha estabelecendo a vontade de Deus na terra. Agora era a vez de Josué assumir, e Deus vem dar palavras de incentivo e encorajamento. E esta é a voz de Deus para nós hoje. Esta é a palavra de Deus para nós hoje. Deus está avivando o nosso espírito, está fazendo crescer a chama viva dentro de nós. A palavra de Deus é viva e se renova diariamente. Ela nunca perde a validade. Esta palavra não se perdeu a validade após Josué. Ela ficou registrada na palavra de Deus para que nós possamos ouvi-la hoje, para que nós possamos lê-la hoje, para que nós possamos trazer para a nossa realidade. E assim também como Deus falou com Josué, impactou o coração de Josué, ela vem a impactar o nosso coração hoje. A igreja de Jesus Cristo. Queridos, esta palavra é verdadeira e digna de confiança. Você pode confiar nesta palavra. Quando o Senhor falou para Josué: estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E se você ler lá em Hebreus, o próprio autor de Hebreus repete, como está escrito: assim como Deus já falou, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. No chamado de Deus para nós, jamais Deus nos abandona. Ele sempre está conosco. Se estamos cumprindo o chamado dele, se estamos neste caminho, não desviamos para a direita, para a esquerda, sempre o Senhor estará, sempre o Senhor está conosco. Ele também falou para Josué: seja forte. E ele fala para nós hoje: seja forte. Você tem tudo para ser um vencedor.
coração, nós temos tudo para sermos mais do que vencedores. Primeiro, nós já temos a vida de Cristo em nós, somos de Cristo, estamos enxertados nele, estamos ocultos nele. O que nós precisamos, queridos, é acreditar que realmente pertencemos a Jesus Cristo e toda a força dele, toda a capacidade que nós temos vem dele. Depois disse: seja corajoso, você consegue, o Senhor é contigo, Ele é a tua força. E Ele não está mais falando para Josué. Josué já morreu. Ele está falando para a igreja hoje, nesse ano de 2020, dia 1º de agosto, queridos. Ele está falando conosco hoje: seja corajoso, você vai vencer, você consegue edificar o chamado e a vontade de Deus. O Senhor nos preparou para este tempo. O Senhor nos chamou para este tempo. Você nasceu neste tempo por causa da vontade de Deus. Você não nasceu no tempo de Josué, porque não era o seu tempo, não era a vontade de Deus. Nós nascemos nesse tempo, o tempo da igreja de Jesus Cristo na terra, porque Ele quis, porque esta é a vontade dEle. E é isso que Ele fala conosco hoje, pela sua palavra escrita, pela sua palavra revelada aos nossos corações. E agora eu vou ler 3 versículos em sequência, não sequência. Vou ler um, nós vamos falar depois mais 2 dentro de Josué, para nós darmos continuidade e entendermos um pouco mais sobre o chamado de Deus para nós hoje. Josué passou. Hoje quem se manifesta é o Filho de Deus, Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, esta palavra está sendo revelada ao nosso coração. Nós vamos ler Josué 1:7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Queridos, se queremos viver o chamado de Deus na íntegra e sermos bem sucedidos por onde andarmos, é necessário conhecer a sua palavra. É necessário conhecer a palavra de Deus. O que Deus fala, o que Deus revela, os seus ensinamentos. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Queridos, esses dias ainda nós estávamos com a liderança comentando até essa questão da pandemia, né? Desde março tudo se parou. Parou o comércio, parou, as cidades ficaram isoladas, tudo parou. Hoje, naquela época, em São José dos Pinhais, nós tínhamos de 7 a 8 casos confirmados do Covid. Hoje, quarta-feira, agora nós tínhamos 170 casos. E se você ver, a cidade está funcionando. Por que parou? Porque faltava o quê? Conhecimento, entendimento, para tomar as decisões certas, as atitudes necessárias naquele tempo e as atitudes necessárias nesse tempo. A secretária de saúde de Curitiba falou esses dias: paramos cedo demais e ninguém mais aguenta. Então hoje há um reconhecimento de algo que não poderia ter sido feito naquela época e deveria ter sido feito agora. Então quase que o mundo inteiro pereceu por não conhecer com aquilo que estava lidando, por falta de informação, por ser algo novo e não termos nada muito claro. E o próprio Deus é muito claro em sua palavra. Ele diz: o meu povo foi destruído. E aqui ele estava falando para o povo de Israel, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tudo que o povo de Israel precisava fazer estava na palavra de Deus. Mas por não conhecerem a palavra de Deus, pereceram. E a igreja, queridos, hoje perece muitas vezes porque não conhece a palavra
a palavra de Deus. Às vezes damos mais ouvido à voz do mundo, à voz lá fora, porque não conhecemos a palavra de Deus. Então, se queremos viver na íntegra, se queremos realmente ter uma vida em abundância, viver plenamente a vontade de Deus, precisamos conhecer sua palavra, seus ensinamentos. A semana passada eu falei, eu sou o Senhor que os cura. E por não conhecer a palavra de Deus, e às vezes dar mais ouvidos às coisas que são faladas, muitas pessoas, queridos, aceitam a doença como vontade de Deus. Ah, mas é a vontade de Deus. Não luta, não ora, não toma posse da obra consumada de Deus. Aceita como algo normal. Esta é a cruz que eu tenho que carregar. As pessoas, e eu estou falando das pessoas pertencentes à igreja de Jesus Cristo. Ou muitos, por não conhecer a palavra de Deus, eles pensam que viver angustiados, aflitos, tristes, passando necessidade, faz parte de uma vida cristã. Para me ser um bom cristão maduro, eu tenho que sofrer bastante. É ou não é essa a visão? Então eu tenho que perecer bastante. A aceitação dessas situações, queridos, passa uma imagem para nós mesmos e para outras pessoas que estão sendo humildes e submissos à vontade de Deus. Então, quanto mais eu sofro, mais humilde eu sou, mais submisso eu estou à vontade de Deus. Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. E ele não disse, no mundo vocês viverão o tempo todo em aflições. Ele diz, no mundo passareis, virão circunstâncias, mas eu já venci o mundo. O que ele quer nos dizer? Ei, todas essas coisas são vencíveis. E se vocês estiverem em mim, conhecerem a minha palavra, com certeza vocês também viverão. Por isso a importância, o vencerão. Por isso a importância de conhecer a palavra de Deus. Queridos, na sua palavra, na palavra de Deus, a vontade de Deus nos é revelada. Em algum momento você leu na palavra que é a vontade de Deus que nós venhamos perecer o tempo todo? A gente não lê isso, Deus. Pelo contrário, quando eu comecei ali, sempre o chamado de Deus são palavras de incentivo, de confiança para nós. Querido, por isso precisamos conhecer, porque é através do conhecimento que nós podemos caminhar sem se desviar para a direita e para a esquerda. Na palavra escrita é revelada a vontade de Deus para nós. Conheça a palavra de Deus. A importância de ir na igreja não salva. Se você frequentar todos os cultos, sábado, no meio de semana, e ainda de repente querer frequentar outro lugar, porque você quer estar na igreja toda semana, não salva. Mas o congregar te traz revelação da palavra de Deus, te ensina o caminho certo, ensina as leis espirituais. Por isso a importância do congregar, de ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Você pode lá na sua casa orar, você pode na sua casa ler a palavra, mas com certeza o congregar te leva a um outro nível, te traz uma revelação mais clara e mais ampla da palavra de Deus. Precisamos conhecer, precisamos dar importância ao conhecimento da palavra de Deus, porque assim nós poderemos estar neste caminho sem nos desviar. Aqui, queridos, o sentido de não se desviar não é assim, não se desvie para a direita e nem para a esquerda, senão você vai ser amaldiçoado. Não é esse o sentido. O sentido aqui é, existem leis espirituais colocadas por Deus, que se você obedecê-las, elas trarão benefícios a você. Eu vou dar um exemplo. De repente você está lá dirigindo ou a pé mesmo. Se você atravessar o sinal vermelho e você sofrer um acidente, é
é consequência ou maldição de Deus? Consequência. Você infringiu na lei. Você não deveria ter passado, era a preferência da outra pessoa. E assim também, queridos, existem leis que regem, governam o reino de Deus. E quando nós nos desviamos dessas leis, haverá consequências desagradáveis, mas quando nós a obedecemos, colheremos os benefícios e o nosso caminho será bem sucedido. Aqui quando Deus fala para Josué, não se desvie, obedeça a lei. No caso de Josué, ele deveria obedecer a lei que Moisés ordenou. Nós, como igreja de Jesus Cristo, obedecemos as leis espirituais do reino, obedecemos a palavra de Deus, obedecemos aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Não obedecemos mais a lei de Moisés, porque ela se encerrou em Cristo, mas nós obedecemos as leis de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo disse, um novo mandamento vos dou. E é debaixo dessa lei, desse entendimento, que nós caminhamos e nós avançamos. Queridos, outra ordenança está lá em Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Profetize, fale a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Não com uma vã repetição, mas liberando a vida de Deus que já foi depositada em você, alicerçando o seu ser interior, o seu homem interior, para que ele venha absorver essas palavras e essas palavras venham se tornar verdade na sua vida. Fale as palavras deste livro da lei, declare, aprenda, libere a vida de Deus que está em você, libere a autoridade de Deus que está em você, queridos. Medite nela de dia e de noite. Queridos, o meditar na palavra de Deus não faz de você um religioso, mas leva a sua mente a ser renovada, e também o meditar te leva a deixar alguns preconceitos para trás. O que é preconceitos? São entendimentos pré-estabelecidos e que muitas vezes, queridos, são errados, coisas erradas até da própria palavra de Deus, que nós aprendemos no passado, nós estabelecemos como uma verdade dentro de nós, e hoje precisamos meditar nesta palavra de uma forma revelada, de uma forma com entendimento, para que nós possamos anular aquilo que foi depositado em nós e começar a viver nesta nova forma que Deus tem entregado, ou na revelação da sua palavra, com espírito de sabedoria, para que nós possamos crescer, renovar a nossa mente, para que nós possamos quebrar padrões que foram colocados em nós e não condizem com a palavra de Deus. Que nem eu dei o exemplo. Muitas pessoas acreditam que ficar doente ou carregar algo é Deus que entregou e ele aceita, porque esta é a vontade de Deus. Isto é um preconceito. Um pré-conceito ou algo pré-estabelecido em nossas vidas, que quando nós meditamos na palavra com conhecimento e revelação, quebramos esse entendimento da nossa vida e podemos realmente trazer à existência a cura que Jesus Cristo já realizou lá na cruz do Calvário. Romanos 12:2 diz assim, nós conhecemos bem esse texto: não se amoldem ao padrão deste mundo. Quebrem os preconceitos que o mundo colocou em você. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O resultado, a consequência de meditar na palavra de Deus de dia e de noite é ser transformado, querido, pela renovação da sua mente, é mudar os seus pensamentos, as suas ideias pré-estabelecidas, passar por esta renovação para que você se torne capaz de experimentar e comprovar, viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É renovar os nossos pensamentos, ensinamentos que se tornaram tão reais na nossa vida e que às vezes nós temos até dificuldade de quebrar e às vezes temos medo de sonhar, medo de projetar, medo de abandonar o medo, porque nós temos que ter medo. Afinal, nós não podemos sonhar muito. Ser um cristão maduro, que é submisso a Deus, é carregar um monte de coisa que Deus não nos colocou na nossa mente, queridos. A gente às vezes, não, mas e se eu sonhar muito e não acontecer? Querido, é melhor sonhar do que não sonhar. O sonho cria expectativa, cria alegria, ele cria ânimo na nossa alma e na nossa mente. Sonhe com Deus, sonhe os sonhos de Deus. Desafia você mesmo a viver plenamente o chamado de Deus. E a única maneira de nos livrarmos de alguns hábitos e pensamentos destrutivos é meditando, para que nós possamos cumprir fielmente a palavra de Deus. Meditar não é ficar repetindo na sua mente, é analisar, é você fazer assim, não, olha, mas isso aqui diz assim, é mesmo, né? Aí você pensa naquilo e a tua mente começa a trabalhar o ensinamento de Deus e a revelação do Espírito de sabedoria vem para você, queridos, e você fala, ei, é verdade, por que eu não vi isso antes? Já aconteceu isso com você? Olha, pega aqui. Quando você medita na palavra de Deus, analisa na palavra de Deus, confere a palavra de Deus, busca entendimento em Deus, queridos. Aí, quando você começa a cumprir fielmente a palavra de Deus, então o teu caminho será bem sucedido. E nós vamos lá para Josué 1:9, último versículo desta noite, que diz assim: Deus repete suas palavras de afirmação e encorajamento a Josué. Entenda que Deus está falando conosco hoje. Josué é apenas um exemplo para nós. Não fui eu que lhe ordenei. Eu acho muito legal, mas não é eu que estou mandando, Josué. Não é eu que estou mandando, igreja. Não é eu que estou falando. Não foi eu que te ordenei. Seja forte e corajoso. E eu acho lindo quando o Senhor repete para Josué. Ele repete, se eu não me engano, no capítulo 1, 3 vezes. Eu só não posso afirmar. 2 nós já vemos aqui. Seja forte e corajoso. Não se apavore. Não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você anda. Igreja, não desanime, não se apavore. O chamado é dele, o propósito é dele, a vontade é dele. Você só existe por causa da vontade dele? Ou você não sabia disso? Você não detém um minuto da sua vida. Você não detém nada. Nem daqui 10 minutos. Mas ele detém todas as coisas. E ele diz, não se desanime. Não pare no meio do caminho. Porque o Senhor estará com você por onde você andar dentro deste caminho. Não tem como você caminhar sozinho. E você, se você ler lá depois, Josué, depois dessa palavra, desta voz de Deus, ele se levanta, passa pelo arraial, dizendo, prepare o povo, porque amanhã, ou daqui 3 dias, nós atravessaremos o Jordão. Que nós possamos sair daqui nesta noite, queridos, decidindo a obedecer às ordenanças de Deus. Não se apavore, queridos, não se desanime, pois o Senhor Jesus Cristo é o
cabeça da igreja, e Ele estará conosco por onde quer que andemos. Somos cooperadores de Deus, embaixadores do Senhor. Nós somos representantes dele aqui na terra, cidadãos do reino dos céus. E tudo que precisamos, ou tudo que precisaremos para cumprir esse chamado, é Ele que nos dá. Nós fazemos a nossa parte, e o Senhor que nos conduziu, o Senhor que está nos enviando, e é Ele mesmo que gerará em nós, trará entendimento, revelação, para que nós possamos viver esta prosperidade, não nos faltar nada, para que nós possamos cumprir o chamado de Deus.